Bom dia, muito bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 24 de janeiro. Eu sou Will Marchiori e você está ouvindo ou assistindo o Giro do Loop, o seu passeio matinal pelas principais notícias no mundo da tecnologia. Semana de Galaxy Unpacked, mas vamos deixar a linha S25 para lá por um momento e comentar as outras novidades que estão rolando, como por exemplo, primeiros rumores aí do PlayStation 6 que pode chegar em 2027. Google comprando uma unidade da HTC de XR, de realidade estendida com headsets e também óculos. Um evento da Xbox que rolou ontem, o Developer Direct, com novos trailers de jogos e também os primeiros reviews aí das GeForce RTX 5090. Isso e muito mais no Giro de hoje. Então bora sextar e bora girar! Uhul! Bora girar! E temos os primeiros rumores do PlayStation 6. As informações vêm de um leaker que costuma vazar informações relacionadas à AMD, que é o Kepler L2. Ele andou soltando aí algumas informações ontem e disse que o System on a Chip que será usado no PlayStation 6, ou seja, o chip que combina ali a CPU, a placa gráfica e também outros controladores, ele já está com o design completo e entrou aí numa fase que eles chamam de Pre-Silicon Validation e que a AMD e a Sony pretendem chegar em uma outra fase ainda neste ano que é chamada de A0 Tape-Out. Traduzindo, a Sony e a AMD já decidiram como é que vai ser o chip do PlayStation 6 e o que vai nele, todas as especificações técnicas desse componente. E até o fim do ano, esse design deve ir para a fábrica para depois dar início à fabricação durante 2026 e finalmente chegar no produto em 2027. A CPU deve ter a arquitetura Zen 6, que é fabricada aí no processo de 3 nanômetros da TSMC e deve equipar computadores em 2026. Já a GPU deve ser uma variante da AMD GFX 13. Era para ser a arquitetura RDNA 5, mas agora ela se chama UDNA pela natureza da estrutura unificada no System on a Chip. Para efeito de comparação, PlayStation 5 Pro usa RDNA 2, apesar de que a gente tem recursos de RDNA 3 e RDNA 4 que foram integrados nessa arquitetura mais antiga, que é a RDNA 2, para ajudar no Super Resolution, né, o PSSR, na geração de frames aí com inteligência artificial e também no Ray Tracing. O ciclo de desenvolvimento de hardware da Sony é muito consistente. Essa fase A0 Tape-Out, ela geralmente acontece 2 anos antes do lançamento do produto final. Então, se eles chegam nessa fase ainda em 2025, é daí que surge essa estimativa de PlayStation 6 para 2027. Daqui 2 anos, a gente deve conhecer aí o novo console da Sony. E eu espero que a gente conheça os verdadeiros jogos da próxima geração, os Next Gen. Será que chega de vez? Porque, pelo amor de Deus, não dá para lançar um GTA V de novo, né? Em mais uma geração de consoles. Mas aí já vai ter o 6, aí pode relançar o 6 e vambora. E ainda sobre a Sony, a empresa anunciou ontem que encerrará a produção de mídias físicas Blu-ray agora em fevereiro. Então 2025 é o último ano de Blu-rays da Sony. Pois é, quase 20 anos de produção, foi aí depois de 18 anos produzindo mídias Blu-ray, a Sony anunciou que a última fábrica fecha agora em fevereiro. Além do Blu-ray, a Sony também está abandonando a produção de mini discs, MD Data e também cassetes mini DV, sem planos para modelos substitutos. O Blu-ray foi lançado como um sucessor do DVD em 2006, mas não foi a única tecnologia lançada naquela época. Teve também o HD DVD, que recebeu um grande investimento aí da Microsoft no Xbox, mas o Blu-ray acabou dominando o mercado. Isso também por conta da influência da Sony em estúdios de cinema e também a inclusão dele no PlayStation 3. E o fim dessa produção foi motivado, é claro, pela situação atual do mercado. Hoje existe uma grande preferência pelos serviços de streaming ao invés das mídias físicas pela praticidade, né? Todo mundo hoje em dia tem uma conexão legal em casa, a gente tem aí já TVs que vêm com serviços de streaming embutidos e é muito mais prático você apertar um botão e dar play do que ficar colocando uma mídia ótica num player para assistir algum tipo de conteúdo. É claro que, para quem dá valor à qualidade, o verdadeiro 4K só existe na mídia física. A compressão do streaming maltrata demais a qualidade da imagem e fica num
outro nível quando você compra um Blu-ray para assistir o seu filme ou a sua série favorita em alta definição. Mas em termos de popularidade, o streaming domina e é por isso que a Sony está encerrando essa produção de Blu-rays. Mas o Blu-ray ele não morre, apenas a produção da Sony, porque outras empresas como a Pioneer seguem focadas na produção de mídias físicas para armazenamento a longo prazo, até porque o Blu-ray ele pode durar até 100 anos, sem contar essas vantagens aí da qualidade. E agora vamos falar um pouquinho sobre a nova GeForce RTX 5090. Ontem caiu o embargo dessas novas GPUs da NVIDIA e a internet já foi inundada por reviews e análises. Porém, aqui no Brasil, a gente ainda não tem nenhuma análise produzida localmente e eu explico por quê. Não é que a NVIDIA ignorou o mercado brasileiro, na verdade não. A NVIDIA está enviando as placas, inclusive o Loop Infinito deve receber assim que as placas chegarem, porém existe toda uma complicação para a importação desses produtos, em especial nesse momento em que a Receita Federal está em greve aqui no Brasil. Então os produtos estão a caminho, as marcas e também as outras fabricantes estão fazendo um esforço para trazer essas placas para cá, para a gente poder testar, produzir um conteúdo, só que nesse momento existem essas dificuldades no processo de importação, mas vai chegar. Enquanto isso, a gente vai dando uma olhadinha no que o pessoal está falando lá por fora. E o veredito é meio unânime que, em termos de processamento bruto, a gente tem um ganho de desempenho que varia ali de 25% a 30% dependendo do jogo. Então, um jogo AAA, um Cyberpunk aí com tudo no talo, você tem um ganho em torno de 8 quadros por segundo, dependendo, é claro, das configurações gráficas. Lembrando que o foco da NVIDIA no desempenho para os jogos é o novo recurso Multi-Frame Generation no DLSS 4, que vai gerar aí 3 quadros adicionais a partir de um quadro real, que é o grande investimento da NVIDIA. Existe uma melhoria no poder de processamento gráfico, mas o foco está realmente em melhorar o que já está sendo renderizado com inteligência artificial. Mas quem testou essa placa também afirma que, apesar da gente ter esse ganho no desempenho, o consumo também está mais alto. Lembrando que a 4090 consumia aí até 450 watts. Agora, a 5090 consome até 575 watts. Em jogos como Cyberpunk, o consumo pode chegar bem próximo de 500 watts durante um jogo. Então parece que a gente está vendo aquela história de não necessariamente é uma arquitetura mais eficiente em relação à geração anterior, mas o que a NVIDIA está fazendo é aumentando o consumo dela e aí a gente tem mais desempenho. É literalmente forçar uma potência bruta a mais aí em relação à geração anterior sem melhorar muito a eficiência, como foi o caso aí a partir da série 30. Então é isso. Agora aguardamos a nossa 5090 chegar lá no Loop Infinito para eu colocar as minhas mãos nela finalmente e poder trazer um vídeo completinho com as nossas primeiras impressões. E com o lançamento das novas GeForce RTX Série 50, a NVIDIA disse que acabou aquela história de conector derretendo ou placa de vídeo pegando fogo, graças aí ao novo padrão PCI Express 5.1 na conexão de alimentação, que é um pouquinho mais segura. Porém, o que tá pegando fogo, bicho, são mouses gamer. Um usuário do Reddit postou na comunidade PC Master Race que o mouse dele da Gigabyte pegou fogo do nada e quase causou um incêndio no apartamento. As imagens mostram um mouse completamente derretido em cima da mesa, inclusive com marcas ali no móvel de madeira no qual ele estava. E o mais curioso é que a última foto mostra que era um mouse com fio, então não tinha uma bateria. Porque quando a gente fala de um mouse gamer que explodiu, você fala, tem algum problema na bateria ali, mas não. Era um mouse com fio que, por algum motivo, pegou fogo. E o usuário, que é o Lon Melin, ele disse que de manhã ele sentiu o cheiro de fumaça, correu pro quarto dele e aí encontrou o mouse dele pegando fogo, com chamas mesmo, chamas grandes ali vindo do mouse. E fumaça preta em todo o quarto. Ele extinguiu o fogo rapidamente, mas ele disse também que ele até respirou muito da fumaça nesse processo e o quarto dele está numa situação ruim agora, porque tem partículas pretas por todos os lados. Ele disse que, felizmente, ele evitou o pior, que seria um incêndio, mas ainda está chocado com o que aconteceu. E disse que era um mouse mais antigo com fio da Gigabyte. Ele não especificou o modelo, mas numa outra foto, quando o pessoal questionou ele nesse post, demonstra que é um modelo M6880X.
que tem uma especificação de energia de 5 volts com 100 miliamperes de corrente, o que não é um consumo muito alto. Quando eu vi essa notícia, eu achei que o mouse era sem fio mesmo, mas pode ter acontecido algum curto-circuito, algum componente ali que apresentou um defeito, que começou a esquentar até o ponto em que pegou fogo o negócio. Bem preocupante isso, vamos aguardar em um posicionamento da Gigabyte em relação a esse produto, vamos torcer para ser um caso isolado também, mas se você tem um mouse como esse modelo específico, melhor parar de usar até a gente descobrir o que aconteceu de fato. E agora vamos falar sobre o mercado de realidade virtual, realidade aumentada, realidade estendida, o XR, porque o Google parece que vai comprar aí uma unidade da HTC. O anúncio veio da própria HTC, que disse aí ontem, na quinta-feira, que vai vender parte da unidade de headsets de XR e também de óculos para o Google por 250 milhões de dólares. Alguns funcionários da HTC vão ser transferidos para o Google como parte desse acordo. E essa negociação inclui a transferência de membros da equipe de engenharia Vive da HTC para o Google. E eles já são muito conhecidos porque o Vive é um dos melhores headsets de realidade virtual hoje no mercado. E com esse acordo, o Google quer acelerar o desenvolvimento da plataforma Android XR e também fortalecer o ecossistema de fones de ouvido e óculos. O Google receberá uma licença não exclusiva para usar as tecnologias de realidade estendida da HTC. A HTC pode continuar usando e também desenvolvendo suas próprias tecnologias. E esse foi o primeiro anúncio dessa venda, com uma expectativa de que essa transação seja concluída ainda no primeiro trimestre de 2025. E o primeiro dispositivo apresentado com Android XR está nos holofotes nessa semana. É o Project Muhan, da Samsung. Inclusive, pudemos ver ele de perto e também a Joyce mostrou aqui ontem como ele estava sendo exibido durante a apresentação da linha Galaxy S25. O lançamento desse produto, que promete concorrer com o Vision Pro da Apple, também é esperado para este ano. E o Google já é freguês da HTC. Vale lembrar também que em 2017 eles compraram uma parte de operações de smartphones da HTC por 1,1 bilhão de dólares. E antes de encerrar o giro dessa sexta-feira, eu trago uma recomendação para vocês assistirem aí no final de semana. A recomendação dessa vez é para quem curte jogos, porque nessa quinta-feira a Microsoft fez um Xbox Developer Direct com uma apresentação de alguns jogos que serão lançados em breve. O destaque está no novo Doom: The Dark Ages, que tem um tema medieval e acontece antes do Doom de 2016. Ao contrário do Doom Eternal, esse vai ser um jogo mais calmo, você não vai ficar pulando e saltando pra lá e pra cá sempre que tem um combate. Na verdade, a ideia é um gameplay mais simples, voltando às origens do Doom original. E além disso, temos outros jogos também, como Clair Obscur Expedition 33, o South of Midnight e também 2 jogos da franquia Ninja Gaiden, ou Ninja Gaiden, o 4 e também o 2 Black. Em quase todos os jogos a gente tem um trailer, mas no caso do Doom é um pouco além de um simples trailer. Temos aí 11 minutos de vídeo falando um pouco sobre o desenvolvimento também. E o link de todo esse conteúdo para vocês curtirem aí no final de semana está aqui na descrição desse episódio. E é isso, sextamos, galera! Espero que vocês tenham gostado de mais uma edição do Giro do Loop, dessa vez dessa sexta-feira, dia 24 de janeiro. Um bom dia para todo mundo e antes de encerrar o programa, um recadinho. Subiu ontem lá no Loop Infinito um unboxing fresquinho do novo Galaxy S25 Ultra. Junior na Net conta todas as novidades e o link também está aqui na descrição desse episódio. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê em breve. Não esquece de deixar o seu like e comentar também o que você achou dessa edição de hoje. Valeu, galera, e até a próxima! Com esse acordo, agordo de novo.